Fala, alunos! Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente estudando com vocês o exercício da tarefa de casa, alguns, né? Neste é no módulo 34 da apostila 4, na página 426, tá? São alguns probleminhas envolvendo números racionais, tá? E também as suas operações. Então, vamos relembrar aqui, né? Na abertura do módulo, você conheceu alguns dados da pesquisa do INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional, classe de uma ação pensada pela ONG Ação Educativa em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, que pretende avaliar o analfabetismo da população brasileira, que está na faixa de 15 a 64 anos de idade, considerando que as áreas de português e matemática. Os números dividem as pessoas entre analfabetos funcionais e funcionalmente alfabetizados. O grupo de analfabetos funcionais ele é subdividido em analfabeto e rudimentar. Tá? Então vamos aqui continuar aqui nossos estudos, né? Então, como ficaria aqui as nossas interpretações. Vamos lá então. Ó. O analfabetos funcionais. O analfabeto corresponde à condição que não consegue realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda de uma parcela. Destes consiga ler números familiares, número de telefones, preços, etc. O rudimentar corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares, como anúncio ou um bilhete. Ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita métrica. Então, esses são dois conceitos. Então, vamos aqui à primeira pergunta, né? A pesquisa do INAF de 2018 foi divulgada no Jornal Nacional com a seguinte manchete. Pesquisa mostra que 3 a cada 10 brasileiros não sabem ler. Os chamados analfabetos funcionais não aprenderam o suficiente para entender um texto ou fazer uma simples conta matemática do dia a dia. Então, essa aqui, gente, é uma reportagem que está no G1, né, em relação a 3 de agosto de 2018. E aí, vamos seguinte agora entender aqui um pouquinho a pergunta em si. A letra diz o seguinte: transforme o dado numérico da manchete em uma fração. Então, o que diz lá em relação à manchete? Ó, para cada 3 em cada 10 brasileiros não sabem ler. Então, como é que ficaria a representação aqui? Ó? Ficaria 3 sobre 10. Né? Então, temos aí essa primeira resposta. A letra B diz o seguinte: é uma fração decimal? Né? O que é uma decimal? A resposta é sim. Se vocês pegarem aí, fazerem o 3 dividido por 10, ou pegaram uma calculadora, vai dar 0,3. Ou seja, falando, é decimal? Sim. Para ser decimal, o denominador pode ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Então, ou seja, neste caso, a resposta é sim, né? Então, para justificar, podemos destacar essas informações que acabamos de falar com vocês. A letra C fala o seguinte: transforme, no caso aqui, essa fração em uma porcentagem. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós podemos dizer a seguinte situação: ó, pega o número, no caso 3, dividido por 100, por 10, perdão, que é a fração, né? Pega o estado e no final multiplica por 100, que é um número, no caso, percentualmente. Então fica 30%. Aí a letra D fala o seguinte: se nós voltarmos lá, no início do módulo, né? Compare o percentual do item C com os dados da imagem da abertura, né? O que se pode dizer sobre esses dados? Então, gente, vamos lá, vou escrever aqui para vocês. Ó. No
gráfico da abertura. Esse dado, no caso de for os dados que apareceram, né, aparece como 29%. Aí, no entanto, gente, aqui no exercício 1, obteve-se 30%, né? Então, o que aconteceu aí, gente, né? No caso aí. Então, gente, ó, essa diferença, pessoal, ó, no caso aí, temos o arredondamento, por isso tem a diferença. Então assim, ó, temos assim, nesse conceito, falando por que não apareceu o mesmo valor de ambos. É que houve, no caso aí, um arredondamento. Ali está 29% e 30%. Então, essa que é a resposta, comparando o que tínhamos lá no começo, tá bom? Então, temos aí cenário. Continuando aqui ainda nos estudos, vamos lá então, ó. O gráfico ilustra a evolução do analfabetismo funcional no Brasil. E aí temos esse gráfico, né? A fonte aqui, ó, é Ação Educativa, Instituto Paulo Montenegro 2018. Então temos aqui quatro perguntinhas que são muito pertinentes, né? Então é o seguinte, a primeira é o seguinte, que tipo de gráfico é este? Então vamos escrever aqui, ó, chamar assim, ó, gráfico de barras. Essa é a primeira resposta que temos aqui referente ao tipo de gráfico. Lembrando, nós temos gráfico de coluna, histograma, infográficos, dessetores, temos o polígono de frequência, mas neste caso, por exemplo, nós temos o chamado gráfico de barras. A letra B. A qual período, no caso aí, se refere? Então, de quando que ele inicia, no caso lá, né? E até onde ele vai ao término. Veja que o gráfico, os dados estão assim, não estão ordenados. Então, vai pegar o seguinte, 2001, que é o menor ano aí, e vai até, no caso aí, a 2018, ou seja, ordenando do menor para o maior. Aí a letra C diz o seguinte, ó, transforme as porcentagens em frações decimais irredutíveis quando possível. Então, vamos pegar aqui a primeira, né, ó, 39% aí. Então, aqui ficaria 39 sobre 100. Essa é a primeira resposta. A outra resposta ficaria 34%, né? Seria 34 sobre 100. Nesse caso, daríamos para simplificar. Dividindo tanto o numerador e o denominador por 2, ficaria 17 sobre 50. Próxima resposta ficaria 27%, que é a mesma coisa que 27 sobre 100. Nesse caso, não dá para simplificar. E o último, teríamos 29%, que é igual a 29 sobre 100. E esse caso também não dá para se fazer a simplificação na forma redutível. Então, paramos por aí. E aí vem a letra D. Diz o seguinte aqui para a gente. O que você pode dizer dos índices de alfabetismo funcional no Brasil, né? Então, vamos fazer aqui uma análise, ó. Os índices vinham reduzindo até 2015, mas de 2015 para 2018 aí, turma, houve, no caso aí, um pequeno aumento. Então, comparando aí, ó,
Comparando aí, no caso, esse gráfico, ó, de 2015 para 2018, teve um aumento ainda, gente, de 2%. Ou seja, estava com 27% e passou para 29%. Então, essas aqui são duas questões que escolhi para fazer a correção a vocês, tá? Durante as nossas aulas, iremos fazer mais algumas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos.